Mensagem de reflexão. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz o texto: Pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratica, semeá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, as tempestades, os ventos, e assopraram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No versículo 26, a Bíblia nos ensina ainda que, pois todos aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não a pratica, o Senhor compara a uma pessoa insensata ou louca, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os rios, as tempestades, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando eu olho para o texto, o Senhor fala dos dois alicerces. Alicerce, a base para sustentar uma grande construção. Automaticamente, você que vai construir um imóvel, tu não vai fazer ali uma base, uma sapata, em areia, porque você sabe que não tem sustentabilidade. O Senhor está falando da mesma forma. Em Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz assim que do coração do homem são as preparações, mas a resposta final vem da boca do Senhor. O Senhor quer que nós façamos projetos de vida, mas nunca esqueça de confiar e acreditar e colocar na dependência dele. Quando eu olho para esse texto, me faz entender que o salmista, no Salmo 121, ele disse assim: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os dois alicerces falam sobre raízes, sustentabilidade. E os ventos, a chuva, os rios, fala sobre as aflições da vida, as lutas, as perseguições, as frustrações, decepções. O Senhor disse em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: Em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O alicerce é fundamental na nossa caminhada na presença do Senhor. Eu me lembro que aproximadamente 17 anos atrás, eu tive um encontro pessoal com Cristo. Encontro esse que mudou a minha história, a minha trajetória de vida. O homem que vivia iludido, o homem que viveu no meio de uma sociedade difícil da época. Hoje eu tenho 39 anos. Encontrei Jesus com 22 anos aproximadamente. Nesse período eu estava no mundo das drogas, chegando a pesar 52 quilos com 1,75 m. Era um jovem drogado, vivi um período nas ruas, pedindo esmola, catando lixo, vendendo papelão. Eu não tenho vergonha de falar, porque a palavra do Senhor nos afirma em Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito nessa promessa. E hoje, depois de várias experiências com Cristo, o Senhor tem me sustentado. A raiz do Evangelho, que é a base, é o princípio de tudo, me fez entender, me fez compreender que tudo é possível ao que crê.
Eu sei que nesse mundo nós vamos passar por muitas decepções, aflições, desilusões, frustrações financeira, espiritual, conjugal, ministerial. Vamos passar. Vamos passar porque nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos. Homens que falam uma coisa e faz outra. Pessoas que não têm muitas vezes firmeza na sua palavra. Mas o próprio Senhor, Ele nos ensina que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. O mesmo texto nos afirma que o alicerce é o fundamento da nossa vida. Hoje, com 17 anos servindo ao Senhor e 14 vivendo como itinerante, separado pelo Senhor Deus, para fazer essa obra específica e grandiosa de alcançar vidas, levar uma palavra de esperança àquelas pessoas que se encontram em desespero, pessoas que se encontram em situação precária, espiritualmente falando. Nessa caminhada que o Senhor Deus me conceder, viajando em vários estados, falando do amor e da bondade de Cristo Jesus, eu me deparei com uma situação linda, onde eu recebi uma ligação de uma mulher, e essa mulher chorando muito. E eu falei com ela: calma, me explica o que está acontecendo. E ela relatou que o seu esposo passou por uma bateria de exame e era necessário fazer uma redução de estômago. Pois bem, orei e ele passou por essa cirurgia. 2 dias depois, ele pegou uma infecção hospitalar que atingiu os rins daquele homem. Os rins daquele homem parou. E aquele homem, ele inchou de tal forma que até os médicos não estavam entendendo. O médico chama a esposa e disse para ela: ele não tem muitos dias de vida. Pois bem, aquela mulher se apegou na raiz da sua fé, que é Cristo Jesus, e ligaram no meu celular e disse: pastor, o Anderson, visita o meu esposo. Ele está na UTI daquele hospital e os médicos disseram que ele tem poucos dias de vida. Ele está em coma, pastor. Pois bem, cheguei lá naquele hospital, adentrei aquela sala e perguntei ao doutor: doutor, qual é o quadro clínico desse rapaz? E o doutor me explicou. Pois bem, eu fiz a primeira visita, a segunda visita, na terceira visita o Espírito do Senhor falou comigo: filho, repreenda o espírito de morte. E assim eu fiz, para a glória de Deus. 4 dias depois, ele reagiu, saiu do coma. Hoje está aí, testemunhando, pregando e falando que Deus existe e Deus é bom. Olha a raiz daquela mulher, olha a base dela. Veio a tempestade no seu casamento, veio a tempestade no relacionamento, veio a tempestade na saúde, veio a tempestade na crise financeira, mas ela se apegou, ela acreditou, ela lembrou das promessas de Deus para a vida dela. E você que está aí agora me ouvindo, assistindo este vídeo, aonde você tem colocado a raiz da sua fé? Aonde você tem colocado a sua confiança?
O salmista diz no Salmo 20, no verso 7, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas ele faz menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista disse ainda: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Está na hora de nós levantarmos a nossa cabeça, entender que foi construída uma base. Você não construiu uma base em cima de uma religião, porque religião não muda ninguém, religião não salva ninguém, não transforma ninguém, não cura ninguém e não vai levar ninguém para o céu. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Então para e pensa. Não firma a tua fé numa religião. Não firma a tua fé na vida de alguém. Porque se você se espelha em alguém, coloca a sua fé em alguém, esse alguém pode cair, pode decepcionar e você sair da onde Deus te colocou. Então pensa. Tenta lembrar o que o Senhor tem feito na tua vida. Os dois alicerces. Se você construir bem, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir dificuldade. Mas a tua vida, a tua fé, está firmada na rocha. E essa rocha é Cristo. E quantas vezes nós não entendemos o trabalho do Senhor? Não entendemos por quê. A nossa fé muda a nossa história. Mas quando eu lembro da onde Deus me tirou e da onde Ele tem nos colocado, vale a pena. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, assim que acontece conosco, e reclama com o próprio coração. Quantas vezes nós estamos caídos, nem dá tempo dele se recuperar. A fé se abala, mas é uma base. Desespero como a agonia, desespero, agonia de uma coisa que se acaba de perder. As esperanças, quantas vezes quer nos roubar? Quase sempre existe esperança, mas eu creio de voltar a ter vontade. Você também crê. Por quê? Mas existe alguém guardando tua vida. Oh, glória a Deus. Preparando um novo plano pra você. Oh, glória a Deus. E também se preocupa com teu coração. Ele se preocupa com você. E faz tudo para não te ver sofrer. Tenta lembrar o que Deus tem feito. Olha aí. Se alguma vez Jesus te abandonou, Ele não te abandonou. te lembrar. Construa a sua fé nele. Ele já te levantou. Quantas vezes você caído, Ele te levantou. Jesus te abandonou. Não olha para as pessoas, não olha para as pedradas, não olha para as dificuldades. Tenta lembrar. Já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou? Quantas decepções Ele já te curou? Não para. Não para. Não para. Bate um desespero com a agonia. Oh, Deus. De uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças. Quantas vezes? De voltar a ter vontade. Vontade de largar tudo. Vontade de morrer, vontade de acabar com a vida. Mas existe um Deus guardando a sua vida. Ele está te guardando.
no seu lar, a sua vida. Oh, glória a Deus! Levanta a sua cabeça, tenta lembrar de onde Ele te tirou. Tente lembrar de onde Ele te tirou. Ele não te abandonou. Ele não te abandona jamais. Oh, glória a Deus! Tente lembrar da onde que Ele te tirou, porque vale a pena prosseguir e olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. E que Deus te abençoe, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, para a glória do nome dEle. Fica com esta mensagem, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.